do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Oh, feliz, glória a Deus. Amados, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 21. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21. Que toda a primazia nesta noite seja dada ao nosso Rei, ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Ele é digno do primeiro lugar, e o primeiro lugar é dele. Toda a primazia seja dada a ele nesta noite. Marcos capítulo 5, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra. É escrito assim: tendo Jesus passado do barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, a qual vendo prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e vive. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, cumprindo-o. Amém? Sei que já foi orado, mas mais uma vez quero fazer uma oração juntamente com você. Coloca a mão no seu coração. Repita comigo: meu coração é teu altar. Ó Senhor, vem nesta noite e fala por misericórdia. Fala ao meu coração, que a tua palavra não alcance somente a minha mente, mas alcance ao meu coração, e que o poder da tua palavra possa alcançar toda a minha vida, passado, presente e futuro, e toda a minha família, em nome de Jesus. Querido Jesus, tome o primeiro lugar em meu coração, tome a primazia, porque o Senhor é digno. Amém. Pode se sentar, glorificando a Deus. Faltou só uma irmã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, o texto que nós lemos é um texto já bastante lindo, e eu tenho certeza que muitos dos irmãos que aqui estão já ouviram mensagens a respeito desta história, a respeito deste texto. Eu quero aqui, antes de entrar neste texto, dar aqui um tema para que nós possamos aqui pensar junto e entender o que Deus traz para o meu coração e o seu nesta noite. E o tema é uma jornada com Deus. Repita comigo: uma jornada com Deus. Mais uma vez, uma jornada com Deus. Mais uma vez, uma jornada com Deus. A importância de entender sobre andar com Deus, ou uma jornada com Deus, nos leva a lembrar de grandes homens que em níveis dessa jornada alcançaram níveis elevados, como Enoque, como Abraão, como Isaac, como Jacó, homens que alcançaram níveis que as histórias deles estão aqui escritas. E quando nós prostramos diante do nosso Deus, nós desejamos contemplar, vivenciar e ter um pouco da experiência que estes homens tiveram. Observamos um homem, o sétimo homem depois de Adão, chamado Enoque. Ele viu a vinda do Messias que ainda não chegou. Ele viu quando o Messias descia, rodeado com os seus santos, e que viria a reinar. E nós, hoje como igreja, estamos esperando este acontecimento, que brevemente irá acontecer. Jesus virá. A palavra do Senhor diz que a jornada de Enoque, ou o andar de Enoque com Deus, levou Enoque a ser agraciado de tal forma que ele não experimentou a morte. Ele foi transladado, ele foi arrebatado para os céus, juntamente com Deus. Andar com Deus, ou ter uma jornada com Deus, vai fazer
pessoa que assim estiver, viva experiências que jamais alguém no natural na terra possa viver. Cientista, biólogos, homens estudados, homens letrados, homens que formaram faculdades importantíssimas que levam muitos anos para se formar, jamais pode conhecer uma experiência ou ter uma experiência semelhante àqueles que andam com Deus. Abraão é um exemplo de como andar com Deus, ou de alguém que andou com Deus, a ponto de o Senhor chamar os profetas, ou através do profeta Isaías, chamar Abraão de meu amigo. A jornada de Abraão com Deus levou Abraão a ser chamado por Deus de amigo. Os apóstolos andaram com Jesus Cristo, e Jesus falou a mesma frase: já não vos chamo servo, mas vos chamo amigo. E aí ele revela o que é amigo. Ele diz que o amigo sabe os projetos do seu Senhor, é revelado os propósitos, os projetos do Senhor. Imagine então que Abraão foi revelado projetos tão grandes, tão tremendos, que nem todos ficaram escritos aqui. A experiência que ele teve. Pastor, o que tem a ver com o texto que você leu? Eu quero falar de alguns níveis de jornada com Deus. Há alguns níveis de jornada. Tudo parte de um princípio. Uma jornada tem que ter um princípio. Alguém é chamado para andar. Lembra do que o apóstolo Pedro disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 39, a respeito do dom do Espírito Santo, dizendo: este dom diz respeito a vocês, aos vossos filhos, e a quanto nosso Deus chamar. O princípio de uma jornada é no momento de uma chamada, que o Senhor está chamando. Nesse princípio da jornada aqui, nós vamos ver dois exemplos. O primeiro exemplo aqui deste texto é o de Jairo, depois de uma mulher que sofreu 12 anos de fluxos de sangue. E depois o segundo nível, depois deles, é o nível dos discípulos, dos apóstolos, que não somente via os seus milagres. Mas eu quero falar uma coisa: sabe o que é dar dentro do barco, deitado com ele? Sabia se Jesus roncava ou não roncava? Como é que ele ressonava? De jeito que ele deitava, como ele acordava? É um nível diferente. Vamos ver um nível mais elevado e perfeito, que todos aqueles que perseverarem até o final chegarão a esse nível. E qual é o nível, pastor? O nível de filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. Ele andou com o Pai e ele disse: as obras que eu faço, não sou eu quem faço, mas é o Pai que as faz através de mim. As palavras que eu estou falando, é Ele quem está falando através de mim. Ele andou com o Pai de tal maneira que ele disse: Pai, eu oro para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. Nesta chamada e nesta jornada com Deus, não é uma jornada de mãos dadas. Vira para o Senhor e fala: não é uma jornada apenas de mão dada. Fala para ele: começa de mãos dadas. Fala: começa de mãos dadas, mas termina, se perseverar, termina ele dentro de você. Fala: dentro de você, um com ele. Consegue entender isso? Hoje, como foi dito aqui na frente, missionário Sandra mostrando, estamos aqui andando, somos discípulos. Discípulos é seguidor, mas logo, e ele já pinta, mas logo ele vai tomar, não só no espírito, mas alma e corpo.
Espírito Santo, alma santa e corpo santo. Hoje Ele santifica por dentro e mantém o que está fora sem poder de nos dominar. Mas naquele dia Ele vai ressuscitar de tal maneira que a tua alma e o teu corpo também será santo, e nós tornaremos um com Ele e Ele conosco. O princípio desta jornada aconteceu na história de Jairo. E Jairo era o chefe de uma sinagoga, alguém que ia nos sábados e não só lia a respeito da Torá, mas também ouvia, alguém que falava sobre as leis mosaicas, as leis sacerdotais, alguém que entendia. Em Israel eram os que mais entendiam sobre Deus. Só tinha um porém, ainda não o conhecia. Ia na igreja, e naquele tempo o quê? Sinagoga. Lia a palavra, exaltava ao Senhor, mas ainda não conhecia o Senhor. Então nós estamos falando de Jairo. Repita comigo, Jairo. Jairo era crente. Este é um dos convidados. Eu quero falar de duas pessoas. E a outra pessoa era uma mulher que sofreu 12 anos de uma enfermidade, de uma hemorragia. E esta não era crente. Ela sofreu nas mãos dos médicos, gastou tudo. Ela não era crente. Vira para o seu amigo e fala assim: Deus chama crente e não crente para andar com Ele. Eis aí uma pergunta: tem crente que não anda com Ele assim como não crente? E muitas das vezes uma circunstância, algo que está acontecendo, que parece para a morte, mas está impulsionando a conhecê-lo. Vira para o seu amigo e fala: nem toda tempestade é para afundar o seu barco. Algumas tempestades é para ele aparecer. É para ele aparecer andando sobre ela. Algumas tempestades é para levar o teu barco a uma ilha segura, a um lugar firme. Tem tempestades e tempestades. E eu acredito e quero acreditar que se alguém estiver passando uma tempestade, mesmo que seja aquela de Jonas, mesmo que esteja talvez acomodado em algum lugar, mesmo que esteja em desobediência, aquela tempestade vai jogar em alguma situação que vai levar você ao lugar que Deus chamou para ir. Pastor, mas eu estou passando uma tempestade por desobediência. Mesmo essa tempestade é Deus te chamando para o lugar que Ele te colocou. Se Ele te chamou para uma posição, a tempestade vai te levar lá. Se é uma tempestade a qual Deus está em silêncio, como Jesus um dia no barco estava em silêncio e houve uma grande tempestade, o vento era contrário, de repente agora era para fazer alguém orar e clamar para que o silêncio do Senhor viesse acessar a voz dele e falar. Nem que fosse para chamar a atenção, mas ouvir a voz dele é algo que a igreja deseja. Se é uma tempestade que vai me levar a orar, então que essa tempestade não é para naufragar o barco, é para me levar a orar. Jairo estava passando por uma. Imagine comigo aqui, Jairo, no longo da sua vida, entrando na sinagoga todo dia de sábado, abria o pergaminho, lia talvez em Isaías, talvez em Salmos, talvez ele lia na Torá, Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Talvez ele estava sentado e outro lia, e passava um sábado e outro sábado, de uma lua a outra lua, de um tempo a outro tempo, até que chegou um dia, uma tempestade tocou no lugar que mais dói em uma família. Hoje é um culto de família. Ele chega em casa e agora encontra a sua filha, a sua querida e amada filha, que está enferma,
E ele percebeu que aquela enfermidade poderia levá-lo à morte. Eu não sei quantas pessoas ficaram, mas além dos seus familiares, outras pessoas foram chamadas. O caso era tão sério que veio outras pessoas que não eram de sua família para contemplar a dor de Jairo. Só que Jairo sabia que poderia receber uma resposta em alguém que sempre passava. Olha, passou em Jerusalém. Olha, passou em Cafarnaum. Olha, passou em Betsaida, Corazim. E agora eu vou lá, porque eu fiquei sabendo que ele atravessou do outro lado e lá expulsou o demônio de alguém que estava tão possesso, que saiu agora pregando, e ele está vindo de lá para cá e está atravessando novamente. Eu vou lá, a multidão vai estar esperando ele na beira da praia. Quando ele chegar, eu quero chegar junto. Imagina só, na jornada de Jesus, ele vai agora, termina de despedir a multidão, sobe para o monte para orar, atravessa para o outro lado, expulsa, liberta alguém que estava possesso por uma legião e agora está voltando novamente. E há uma multidão esperando, repita comigo, uma multidão. Vira para o senhor e falar, a fila era grande. A fila das necessidades que estavam esperando do outro lado era grande. Não era só Jairo que estava passando tempestade. Não era só Jairo que estava passando por dificuldade. A fila era grande, havia muitas pessoas passando por lutas e dificuldades. Estavam todos ali esperando o quê? Jesus chegar. Quando Jesus agora desce do barco, Jairo corta a fila. Vira para o seu irmão e fala, Jairo cortou a fila. Sabe que tem hora que não dá para esperar, tem que cortar a fila mesmo. Tem que gritar, tem que fazer como Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém manda calar e você fala, filho de Davi, porque você sabe a dor que você está passando, você sabe a luta que você está passando, é você quem sabe o que você está passando. Então quem tem que abrir a boca é quem está sentindo a dor. Jairo não quer saber se tem mulher grávida na fila, Jairo não quer saber se alguém está endividado e quer agora um milagre sobre as suas dívidas. Jairo não quer saber, Jairo está sabendo, sabe o que? Deixou uma filha enferma para morrer e precisa de Jesus, porque Ele é a ressurreição. Ele pode ressuscitar, Ele pode curar. Jairo não vai perder a oportunidade. Quando Jesus chega, desce do barco, Jairo corta a fila. Jairo chega e o que ele faz primeiro? Se prostra e adora. Esse é o primeiro passo para iniciar uma jornada, para conhecer a Jesus. Tudo o que estava acontecendo na vida de Jairo levou ele a reconhecer que era só Jesus, o Senhor, que poderia aliviar a sua dor. Ele não interessava quem estava, ele passou na frente e se prostrou e adorou. Significa que ele reconheceu, vem aí o meu Senhor, vem aí o Messias, vem aí quem é maior do que eu vou dobrar o joelho. Se não nos curvarmos, a jornada não inicia. Se não curvar, a jornada não inicia. Eu só vou se Ele tocar no meu coração, vai ficar na fila. Eu só vou se me chamar pelo nome, vai ficar na fila. Eu só vou se apontar e revelar, vai ficar na fila. Eu só vou se for fazer uma visita especial para mim, vai ficar na fila. Vira para o senhor e fala, tem que cortar a fila. Fala aí, o primeiro passo é se humilhar. É reconhecer que Ele é o Senhor e que é maior. E outra, quando eu me humilho, eu conto a situação que estou passando. Jairo, ao se humilhar, contou a situação, clamando, dizendo, Senhor, socorre-me, porque a minha filha está para morrer. Talvez alguém, ao se prostrar, ora ao Senhor de uma forma errada, dizendo, Senhor, Tu és grande. Ele já sabe que Ele é grande. Ele quer saber o que é que queres que Ele te faça. Quando se prostrar é
dizer: Senhor, a minha situação está assim. Eu estou com a vida toda detonada, Senhor. Eu não consigo falar a verdade. Quando eu falo uma coisa, eu não consigo cumprir. Olha, Senhor, como é que está a minha vida? Eu não consigo ser crente direito. Eu começo a andar uma semana, na outra semana já estou desviado. Olha, Senhor, como é que está a minha situação? Quando você começa a rasgar o verbo, contar a situação, em que tempestade que você está, aí começa uma jornada com Ele. A palavra do Senhor vai falar que quando Jairo fez isso, o Senhor começou o quê? A andar com ele. Começou a jornada. Ao começar a jornada com Jesus, ele está andando, mas Jesus para resolver outros problemas. Vira para o seu irmão e fala assim: quando alguém se humilha, ele vai ser provado se é egoísmo ou se é humildade. Vai ser provado se é egoísmo ou se é humildade. Senhor, eu preciso. Aí você cortou a filha, irmão, mas tinha uma mulher no fluxo aí que está sofrendo já há 12 anos, só estou esperando ela tocar. De repente a mulher chega assim e fala: olha, com ela mesma, eu vou tocar. Se eu tocar na orla, na veste dele, eu creio que eu vou ser sarado. E Jesus só está esperando. De repente Jesus para. A Bíblia diz que a multidão comprimia, a multidão estava ali apertando Jesus. E aí Jesus pergunta no meio da multidão: quem me tocou? Repita comigo: quem tocou? Quem tocou? Isso revela que alguém sem identidade, sem nome ainda não reconhecido no reino, tocou o Senhor. E por isso o Senhor diz: quem tocou? Ainda não era reconhecido, ainda estava nas trevas, ainda estava no mundo, mas ele está saindo agora, está tocando o Senhor. Pastor, prova isso. A partir do momento que ela toca, o Senhor diz: quem tocou? A palavra quem tocou é alguém desconhecido me tocou. Alguém que não é conhecido ainda no reino me tocou. E de repente agora os apóstolos falam: Senhor, mas a multidão está te exprimindo. Como é que o Senhor disse quem tocou? Jesus, ao olhar para trás, a mulher então agora confessa. Repita comigo: ela confessou. E quando ela confessa, ela conta a história dela, ela fala o que está acontecendo. Quando ela fala, ela já tocou sentindo alívio. E logo quando ela confessa, olha só o que Jesus fala para ela. Repita comigo: a primeira vez, Jesus chama ela de desconhecida. Na segunda vez, Jesus chama ela. Olha só o que Jesus chama. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Antes era desconhecida, agora que tocou e foi recebida, é filha. Começou a jornada. Se ainda é desconhecido, é hora de tocar para começar a ser chamado de filho. Se ainda não é conhecido no reino dos céus, aí é hora de tocar para ser chamado de. E Jairo está ali. E Jairo está vendo tudo aquilo. E de repente, quando Jairo está vendo, olha só como é que é a jornada com Jesus. Jairo viu agora uma mulher que sofria há 12 anos. Mas repita comigo: 12 anos. E agora Jairo vê uma mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, revelar que tinha 12 anos que ela está sofrendo. O que Jairo vai lembrar? Olha lá, ela tinha quantos anos que sofria de fluxo? 12. A filha de Jairo tinha quantos anos de idade? O que Jairo começa a lembrar? Ele curou alguém que está sofrendo 12 anos. Tem alguém com 12 anos morrendo. Geralmente o Senhor age de uma forma que faz você lembrar de uma situação que você está esperando uma resposta. E você fala: tá, fez ali na vida do meu irmão uma coisa que me fez lembrar de uma coisa que eu estou esperando há tanto tempo. E eu estou andando com ele e ainda não aconteceu. O Senhor vai falar assim: se você está esperando, não desista. Porque só acontece na jornada. Não pode desistir da jornada. Se desistir da jornada, vai perder. Jairo continua.
E agora, ao lembrar disso, como se não bastasse, veio uma notícia para Jairo. Estou andando com Jesus. Jesus começou a curar pessoas que me faz lembrar do meu problema. E agora me veio uma má notícia dizendo: a tua filha morreu. Ô, jornada difícil. Esse é o início de uma jornada. Imagina, esse é o início de uma jornada. Está começando, está andando com Jesus agora. E aí, começando a andar, já recebe o quê? Uma má notícia dizendo: a tua filha, ou seja, aquilo que você esperava que ia acontecer, aquele documento, aquela situação, aquele casamento que você esperava, agora chegou uma circunstância que, olhando de uma forma física, é impossível, foi sepultado, acabou. Aí alguém diz: Senhor, mas eu estou andando contigo, eu vou para o culto de sábado, eu vou para o culto de domingo, o pastor pede para levantar a mão, eu levanto a mão, eu dou glória a Deus, pede para eu dobrar o joelho, eu dobro o joelho, me chama a atenção, eu abaixo, e agora eu recebo uma notícia, vou parar. Para não. A jornada tem que continuar, a vitória vai estar lá na frente. Quando ele recebe a má notícia, o Senhor diz: não temas, crê somente. Não, repita comigo: não temas. Não temas, crê somente. Continua a jornada, Ele vai contigo até o momento de resolver o teu problema. Jairo continua a jornada com Jesus, mas agora com o coração triste porque perdeu a filha, mas a esperança ainda vai junto com ele. Repita comigo: meu Deus é a minha esperança. Não deixa de ter uma jornada com Deus porque recebeu uma má notícia, porque a única esperança para cada um de nós é andando com Ele. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. Aí eu vou deixar de andar, eu vou deixar de adorar, eu vou deixar de cultuar, eu vou deixar de jejuar, eu vou deixar de orar, eu vou deixar de amar o meu irmão, eu vou deixar de amar a Cristo. Por quê? Porque eu recebi uma má notícia, porque minha esposa não vai junto, porque meu filho está desviando, porque meu esposo não quer andar comigo. A jornada não é com o filho, a jornada não é com a esposa, a jornada em primeiro lugar é com Deus. A jornada é com Deus. Má notícia não é problema para Deus. Má notícia é problema se nós não cremos para nós, mas para Ele não é problema. Tudo é possível para Deus. Má notícia chega aos nossos ouvidos, Deus ri delas. Salmo número 2 diz que quando as nações se levantam e não ouvem ao Senhor, quando chegar um tempo eles clamarão, o Senhor rirá deles. Deus ri dos problemas. Então você está andando com Deus, está andando com alguém que não tem problema. Vira para o seu irmão e fala assim: anda com Deus. Está andando com alguém que não tem problema. Continua a jornada. E a Bíblia diz que agora ele vai chegar aonde? Na casa de Jairo. Aí você sai, a sua promessa é lá na sua casa. O que você está buscando de Deus e esperando é dentro da casa. E quando você chega dentro da casa, e alguns podem até ser no trabalho, outros podem ser em uma empresa, outros podem ser na sua própria vida pessoal. Quando chega lá, a Bíblia diz que estava um alvoroço, as pessoas estavam chorando. As pessoas estavam ali chorando porque a menina estava morta. Repita comigo: as pessoas estavam em alvoroço. Você já viu que quando acontece um problema, todo mundo quer comentar sobre o assunto? E muitas das vezes, 99% dos que comentam é sempre negativo. Aquele casamento não tem jeito mais não. Não, eu vi, não tem jeito mais não. Aquilo lá, era um empresário, quebrou, agora não vai levantar nunca mais. Aquilo lá, olha, é difícil levantar de novo, não é fácil. Já viu? O comentário sempre é o quê?
negativo. O comentário é sempre para jogar para baixo. Você chega e você já está com aquele problemão, com o coração triste. Aí você ouve os comentários à volta, e os comentários é o quê? Não tem jeito. E alguns ainda chegam e dizem assim: ei, fica tranquilo, eu estou aqui para te abraçar. Não tem jeito mais, mas eu estou aqui. Isso não é amigo. Isso não é amigo. Pode até querer ser amigo, mas não está sabendo ser amigo. Está abraçando, mas está dizendo para você: não tem jeito de ser amigo. Está até tentando ser amigo, mas não está sabendo ser amigo. Está parecendo os amigos de Jó, que a gente jogou com ele na cinza 7 dias e 7 noites. Depois de 7 dias e 7 noites começa a espraguejar Jó. Não é verdade? Tem amigos assim. Tem amigos que chegam com você, olha a primeira vez para tentar resolver o meu problema, não resolveu, ele vira para você e fala: tu está em pecado, amigo, não tem jeito para você. É assim ou não? Só que Jairo, agora, quando entra na casa de Jairo, entra para resolver o problema. E você sabe qual é a palavra para eles? A menina não está morta, ela está dormindo. Olha, ouve só. Quando ele disse: a menina não está morta, está dormindo, o povo começaram a rir, começaram a zombar. Sabe o que é isso? As pessoas estão falando negativo, abraçando você e está dizendo: não vai dar certo, a casa já caiu, a empresa já fechou, essa enfermidade já é para a morte, não tem jeito mais. Aí você vai e pega a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz o quê? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Aí quando você diz isso, alguém começa a rir. Tem jeito não. Sabe o que acontece? Jesus fala com aqueles que estão rindo: sai. Primeiro passo, deixa ele falar. Você está andando com Deus, vem comigo, já estou andando com Ele. Ele vai tirar da minha vida toda a zombaria ao meu respeito. Ele começa a tirar tudo que zomba daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ele começa a tirar de perto de você tudo que zomba do que Deus está fazendo na sua vida. Pastor, eu tinha amigos e esses amigos foram embora. Eles estavam zombando de você, falando de você pelas costas. O Senhor disse: sai, porque eu vou ganhar o milagre. Eles não são dignos de estar junto na hora do milagre acontecer. Não interessa o nível que você se encontra. O que interessa aqui é que se a jornada não começou, comece hoje. E se a jornada começou, não desista, vai até o fim. Não interessa o nível. Se está como aquela mulher que ainda não quer, ainda desconhecida, pode tocar na hora, que Ele vai te chamar de filho. Se está como Jairo, ei, corta a filha, irmão, entra na frente, se humilha, reconhece, fala para Ele o seu problema, porque Ele vai contigo até o problema e vai resolver o problema para você. Só não pode reparar no caminho, só não pode olhar para trás como a mulher de Ló, só não pode começar a olhar para as coisas que fazia lá no mundo e dizer: eu vou voltar para trás, não dá para andar mais com Ele, porque o povo está zombando. Só uma notícia que acontece: Ele abençoou da direita ou da esquerda, mas não está me abençoando. Ei, o seu tempo chega, só não pode parar e nem voltar para trás. O seu tempo chega, só não pode parar e nem olhar para trás. Deixa Ele abençoar da direita, porque Ele é bom. Deixa Ele abençoar da esquerda, porque Ele é bom. Deixa Ele abençoar aqueles que estão na tua frente, porque Ele é bom. Ele é tão bom que se você não desistir, Ele vai te abençoar também. Ele vai te abençoar também. Só não pode desistir do seu bom assim. Ele dá um toquezinho dele e fala: não desiste não, pai. Fala: continua. De repente Jesus olha assim, só a família, os que estavam zombando, tudo para fora. Só a família, só os que estão naquele momento desejosos que acontece o milagre. Aí Jesus disse o quê? Menina, levanta-te. Menina, levanta-te.
E ela, a Bíblia diz que ela se levantou e começou a andar. Aquilo que não funcionava vai ficar de pé e vai passar a funcionar. Empresa, aquela tristeza que estava consumindo vai sair. A alegria do Senhor é a nossa força. Vai entrar no seu coração, vai te alegrar, vai te fazer andar de cabeça erguida, dizendo: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Pastor, você falou que havia outros níveis. Sim. Agora eu já estou andando com Ele. Ele já resolveu os problemas que estavam me travando lá atrás. Agora eu já conheço Ele. Cada um no seu nível. Já sou discípulo. Jesus tinha muitos discípulos, não só os 12. Os 12 eram chamados apóstolos. Tinha muitos discípulos. E a Bíblia diz que Ele mandou 70 de uma vez, de 2 em 2, na frente, nas cidades para pregar. Deu a eles ordenança e eles foram. E voltaram felizes porque deu certo. Vira o Senhor e fala: andar com Jesus. Fala, andar com Jesus. Ou melhor, o sinal de andar com Jesus está dando certo. É que toda a palavra dele, que eu obedeço, me traz alegria. Vai, expulsa os demônios, ressuscita os mortos, limpa os leprosos, e eles foram. Chegou lá, funcionou. Ei, os demônios submetem a nós. Andar com Jesus é bom. Jesus disse: olha, só que não para por aí não, porque vocês têm que ter uma eternidade comigo. Não é só até aqui, não é só até as coisas funcionarem bem, não. Esse negócio tem que funcionar para a eternidade, com vocês também. Pastor, o que está acontecendo? Que palavra é essa para nós? Não ande só até uma coisa dar certo. Não ande só até o negócio funcionar. Agora já está funcionando. Eu expulsei o demônio, já estou eu já sou um super-homem. Eu já estou bem, já não preciso mais. Não faz isso não. Continua andando com Ele. Continua ainda. Faz de conta que você ainda está naquele posicionamento aí de dobrar o joelho e se humilhar. Vai sempre assim. Se humilhando, dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor me tirou lá de trás. Eu reconheço, Senhor, onde o Senhor me tirou. Não me deixa voltar para lá. Segure minhas mãos, me guarda, Jesus. Deixa eu continuar andando contigo. Deixa eu continuar andando com o Senhor, Pai. Está dando certo. Eu estou alegre que está dando certo. Mas não deixa eu cair, não. Não deixa eu voltar para trás, não. Não deixa eu me desviar, não. Está dando certo. Mas eu não quero o erro que deu atrás para mim. Eu quero que continue dando certo eternamente em minha vida. Havia muitos discípulos, mas a Bíblia diz que quando chega um dia, Jesus coloca eles à prova. Em João capítulo 6, versículo 53, Jesus começa a chamar a atenção de todos os discípulos. Pensa Jesus naquele dia, tipo assim: vou colocar todos à prova. Vou chamar agora com uma responsabilidade. Por quê? Porque os primeiros passos eles já deram. Já curei eles, já libertei eles. Agora já é um nível diferente. É um nível agora de seguidor, de discípulo. Eles têm que olhar os meus exemplos e aprender dos meus exemplos, seguir os meus exemplos como deve ser. Então agora eu vou ensinar para eles uma mensagem bem dura. E aí Jesus disse: se não comerdes da minha carne, não beberdes do meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aí os discípulos olharam: que mensagem dura é essa? Enquanto estava dando certo, eles estavam lá. Mas aí de repente veio uma mensagem dura. Vira para o Senhor e fala: nenhuma mensagem dura. Fala: nenhuma mensagem dura pode te tirar da presença. Fala: uma mensagem dura vinda de Jesus é para provar a sua fé e saber se você quer continuar. De repente agora eles foram embora porque a mensagem era dura. Jesus olha para os outros 12 e diz: por acaso vocês também não queiram ir embora? Pedro salta na frente. Sempre alguém tem que cortar a fila. Salta na frente e diz: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Comecei a jornada e eu vou até o fim. Se começou a jornada, tem que ir até o fim. Não pode parar. Ensina. É os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos viram
Jesus opera milagres. Repita comigo, Jesus. Fala, Jesus é o perfeito varão. Fala, a jornada tem que ir até ele transformar em um perfeito varão. Olha só, a palavra do Senhor diz que nós recebemos a doutrina do Senhor até tornar a perfeita varonilidade de Cristo. Efésios 4, 13. Até tornar o quê? Perfeita varonilidade de... Vira para o seu irmão e fala assim: eu ainda não sou perfeito. Fala, então a jornada ainda não findou. Fala, a jornada só finda. Fala, a jornada só finda nessa terra de luta, de sofrimento, quando eu tornar perfeito, porque aí eu e ele tornaremos um. Você entendeu? Eu estou me sentindo pecador. Vou continuar. Eu estou me sentindo um fracassado. Vou continuar, porque ele é a força que vai me levantar. Não deixe o seu pecado se afastar, fazer você afastar dele. Não deixe a sua limitação fazer você afastar dele. Não deixa a sua tristeza, angústia ou sentimentos fazer você afastar dele. Sabe por quê? Se eu estou me sentindo um fracassado, ele é o que me levanta. Se eu estou me sentindo fraco, ele é o que me dá força. Se eu estou me sentindo enfermo, ele é o que me cura. Se eu estou me sentindo pecador, ele é o que me perdoa. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Repita comigo: nada me separará do amor de Cristo. Mais uma vez, nada me separará do amor de Cristo. E agora, na jornada perfeita, Jesus é o exemplo de uma jornada de perfeição. Jesus é o exemplo. Como pastor? Ele não tinha pecado. O dia que nós fomos limpos de todo pecado. 1 João capítulo 3, versículo 2 diz: verdadeiramente somos filhos de Deus. Ainda não manifestou o que havemos de ser, mas verdadeiramente somos filhos de Deus. Quando Ele vier, nós o veremos e tornaremos a sua imagem a jornada tem que chegar aí. A jornada tem que chegar aí. Vira o teu irmão e fala: não desista. Mais uma vez, não desista. Mais uma vez, não desista. A jornada é até a eternidade. Fica de pé em nome de Jesus. A jornada é até a eternidade. Em uma jornada com Deus, você pode crer que águas se abrem. Deixa eu te falar, homens que andaram com Deus, machado flutuou, porque naquele tempo o ferro era muito caro. Machado flutuou. Homens que andaram com Deus, jogaram um pouquinho de sal na água e uma água ficou potável para todo mundo beber. Homens que andaram com Deus, tiraram sua própria capa, lançaram sobre as águas e as águas abriram. Pastor, isso é no passado. Não. É no Deus que está presente ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje. Repita comigo: Jesus é. Mais uma vez: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Bem forte: Jesus vive. Jesus vive. Jesus vive. Mais vezes: Jesus vive. Olha só, para finalizar, quero finalizar aqui. Está vendo a igreja aqui? Vocês, repita nós, somos a esperança do mundo. Jesus é a nossa esperança, que chegaremos ao Pai. O mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não conhece Jesus. Eu quero colocar aqui esses livros que eu falei e quero concluir para você entender. Tem alguém sofrendo como uma mulher de fluxo de sangue, e Jesus fisicamente não está andando aqui.
Mas a igreja está, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja está. As pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, precisam saber que se elas entrarem aqui dentro e verdadeiramente, pela fé, receber a palavra que está na igreja, será curado. Pastor, não é assim, é assim mesmo. Mateus capítulo 10, ele vai falar para os apóstolos: se vocês chegarem em uma casa e receberem a vossa palavra, deixe lá a vossa paz. A palavra de Cristo já está na igreja. Se o mundo receber a palavra que está na igreja, então a paz começa no coração deles e a jornada começa para eles. A igreja está em um nível de jornada com Cristo. É um nível um pouco mais cobrado, de mais responsabilidade, de comer da carne e beber do sangue, de não recuar, como diz o escritor aos Hebreus capítulo 10, versículo 37. Se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. De não recuar. Para a igreja é uma cobrança maior. Sabe por quê? Porque a igreja já não é mais desconhecido, é filho. A igreja já não é, você não entendeu, a igreja já não é mais desconhecida, é filha. Você ainda não entendeu, a igreja já não é mais desconhecida, é filha. Já passou do momento que tocou na hora. Agora Jesus está dizendo: filha, seja feita conforme a tua fé. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua casa, pela tua família. Coloca a mão no seu coração.